Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula de hoje, quando os pais sepultam os filhos. Vamos lá, vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, porque tudo coopera para o nosso bem. E o Senhor tem mesmo, Deus, derramado sobre nós da Tua graça a cada dia. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa, Deus, e confirma mesmo no coração de cada um deles o amor do Senhor e o propósito do Senhor para a vida de cada um. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção agora nessas imagens, ouça essa música e comece a pensar um pouquinho naquilo que você se lembra sobre o livro de Jó. Visto isso, vamos agora para a verdade prática. Vamos ver o que a lição tem para nós. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Há dentro de nós uma esperança, que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso Senhor e Salvador. E olha que interessante o que Paulo diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que a Bíblia Viva diz. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Em tudo, Paulo continua dizendo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E ele continua dizendo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. Vamos lá para a introdução. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era qual? Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entre o capítulo 1 e 2, esse texto é repetido 3 vezes. A primeira vez pelo autor e 2 vezes seguintes pelo próprio Senhor, dizendo que Jó era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Há 2 perguntas também na introdução. De onde vens? Deus perguntando para Satanás, e o que ele responde? De passear pela terra e de rodear. E a segunda pergunta, observaste o meu servo Jó? Fica para nós o seguinte, Deus está de olho na gente, mas precisamos ter cuidado, porque os nossos inimigos também. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, doido para nos tragar. Então, cuidado. Mas se você tem um testemunho de Deus dizendo que você é íntegro, reto, ou seja, não há falha nenhuma em você, que você teme a Deus e se desvia do mal, você pode se dar por satisfeito, porque você está vivendo uma vida cheia da plenitude de Deus. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, que os filhos dele faziam, chamava Jó seus filhos e os santificava.
levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: olha o que o coração desse pai intercessor pensava a respeito dos filhos. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó, o que? De vez em quando? Às vezes, alguns dias da semana? Só no domingo? Não, continuamente. Depois de tudo que Jó passou, através da boca dele, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E isso se repete mais um pouquinho na frente. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E depois que tudo passou, que Jó estava intercedendo, depois Deus deu para ele de novo outros 7 filhos e mais 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. No finalzinho do livro de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Pensa bem, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Ele enfrentou os sabeus, que eram como se saqueadores, através do fio da espada, roubando tudo aquilo que ele tinha, matando tudo que ele tinha, inclusive os filhos, as propriedades, tudo que Jó possuía. Fogo de Deus caiu dos céus. Lembra que os servos falavam? E só eu escapei para vir te dar a notícia. Os caldeus também, um grande vento do lado do deserto, além de enfrentar Satanás, duvidando da integridade dele. Porventura, será que Jó debalde teme a Deus? Essa pergunta era para realmente desafiar a fidelidade de Jó a Deus. E Deus permite que Satanás ainda tocasse nas coisas, na saúde dele, mas na vida dele não. E prova e mostra até hoje o quanto ele nos ama, o quanto ele investe em nós. Então, dito isso, vamos começar a lição para você poder entender sobre um pouquinho do que Jó sentiu. A morte de um ente querido, muito próximo, sempre será motivo de quê? De tristeza. Para mim, para você, para qualquer outra pessoa. De uma só vez, este homem perdeu o quê? Todos os seus filhos. Em momentos de extremo desespero e tristeza, é possível sim expressar nossas emoções, sem contudo se desesperar, confiando em quem? Em Deus. O que aconteceu com Jó? Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Lembra de Abraão? Ele responde: nós vamos ali naquele monte adorar e depois nós vamos voltar. Abraão também foi exemplo de quem queria realmente se colocar diante de Deus. Isaac, tão desejado, tão querido, e Deus pede que ele sacrificasse aquele menino. Jó perdeu os filhos, as filhas, tudo o que tinha, mas a palavra é bem clara. Jó, em tudo isso, o que ele disse depois que ele adorou? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas perguntas para nós. Como lidar com as perdas? É fácil ou é difícil? E os fracassos diários? Ser fraco ou ser forte? Fazer o que Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Há um contraste muito grande entre isso. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Estamos imunes ao sofrimento? Não. Porque somos cristãos, não vamos passar por tribulações? Não. Somos pessoas comuns, sujeitos às intempéries da vida, mas precisamos de esperança. Quem poderá então nos salvar? E eu abro espaço para uma brincadeira rápida, simples, mas que você vai entender. Quem poderá nos salvar? Será que o Chapolin Colorado? Não. Quem vai nos salvar e quem continua nos salvando se chama Jesus Cristo, porque Ele veio ao mundo para realmente nos dar a vida, para que nós fôssemos salvos através dele. Amém? Culpar o soberano não é um caminho.
de sabedoria. Deus é o principal interessado na forma como lidamos com os nossos sentimentos. Mais do que o seu pastor, mais do que aquele irmão abençoado da igreja, mais do que aquele leitor da palavra, mais do que aquele psicólogo, mais do que qualquer outro especialista, Deus é mais realmente interessado em que você seja realmente feliz, completamente satisfeito através daquilo que Ele quer te ensinar. Então, se você está enfrentando a perda, se você já enfrentou a perda e foi liberto disso, que bom. Se não, busque em Deus a solução, para que você possa ser realmente completamente feliz, bem-aventurado. O problema é quando tudo vai bem demais. E o que fazer quando acontece o que aconteceu com Jó? Nós precisamos de sabedoria. A realidade é que dependemos do Senhor em todas as situações da nossa vida. Olha o que a palavra fala. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Todos temos questões a que ainda não foram muitas vezes solucionadas, dúvidas, perguntas sem respostas, mas Deus sabe todas as coisas. Deus deixou para nós escrito lá em Deuteronômio, olha que interessante. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. A fé em Deus, ela não garante prosperidade pessoal. Assim como a falta de fé não se torna sinônimo de problemas nessa vida. Você não pode comparar, você não pode julgar, você não pode determinar as situações, porque tudo isso pertence ao Senhor, tá bom? Vamos lá para a conclusão. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele, portanto, sendo o autor e consumador, como diz o livro aos Hebreus, da nossa fé, o que acontece? Ele sabe o que sentimos. Ele pode nos consolar, confortar, ensinar, aconselhar, amar em toda e qualquer situação. Vamos confiar no amor do Pai. E para me despedir, eu deixo as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém, queridos? Quando perdemos um filho, quando um pai perde, uma mãe perde um filho, precisa do consolo de Deus, precisa do ensinamento de Deus, precisa aprender para muitas vezes ensinar os outros. Então fique atento, se você tiver que aconselhar, se você passar por uma situação semelhante, saiba que Deus vai te assistir. Busque a Deus e receba o conselho e o consolo dele. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.